Olá, estudantes! Boas-vindas a mais uma videoaula. Nessa aula nós teremos arte junto com história. Vamos estudar sobre os primeiros habitantes do território de Minas Gerais. Afinal de contas, está chegando agora, em dezembro, o aniversário de 300 anos de Minas Gerais. Vamos descobrir um pouco mais sobre essa história, esses vestígios que nós temos desses primeiros seres humanos aqui de Minas Gerais, do nosso território mineiro? Eu sou a professora Carita Larini. Bons estudos! Vamos conhecer então um pouco mais sobre essa história do nosso estado, para que a gente possa falar desses primeiros habitantes aqui do nosso território. Vamos também estudar sobre a arte rupestre, que afinal de contas é um dos vestígios deixados por eles, que foi descoberto aqui em várias regiões de Minas Gerais. Aliás, no Brasil, a região sudeste, onde que Minas Gerais fica, é uma das regiões que mais tem vestígios dos primeiros seres humanos no território através da arte rupestre. A presença de grupos humanos no território mineiro é antiga. Na primeira metade do século XIX, o dinamarquês, um europeu, veio até Minas Gerais, o nome dele é Peter Wilhelm Land, e ele pesquisou a região de Lagoa Santa e descobriu lá nessa região grutas, fósseis de grandes animais, ossadas de seres humanos que ocuparam essa região então há milhares de anos. Tem inclusive toda uma rota em Minas Gerais, né, que o pessoal fala ali que é a rota onde o Peter Land ele percorreu para fazer essas descobertas arqueológicas. Sobre os fósseis, já que a gente falou que ele fez essa descoberta dessas ossadas, desses fósseis, vamos primeiro saber o que são. Os fósseis, então, são restos, vestígios de animais, ou então de vegetais, que são preservados em rochas. Restos são partes de animal, por exemplo. Quando os animais morrem lá, a última parte a se decompor são os ossos, os dentes, escamas. E aí, principalmente se eles estiverem em cima de uma rocha, né? Isso vai calcificar, vai solidificar e vai se tornar um fóssil. De uma planta, por exemplo, o tronco de uma árvore, vestígios, então, o que são? Esses vestígios são evidências, são algumas pistas que a arqueologia descobre para construir um pouquinho da história de como é que foi no passado, como esses animais, como essas plantas se desenvolveram naquele ambiente, naquele momento no passado. E, inclusive uma das evidências aqui, que é o exemplo, são pegadas. É possível sim uma pegada fossilizar e aí você saber o tamanho daquele animal, o peso, né, se ele tinha garra, se não tinha, então se provavelmente ele era um animal que era carnívoro, ou se era herbívoro e assim por diante. Através desses vestígios, então, a arqueologia faz muitas descobertas. O que é considerado fóssil? É um ser vivo que viveu há mais de 11 mil anos. É o caso dessa imagem que vocês estão vendo aí. É um fóssil de um crocodilo que foi encontrado no Triângulo Mineiro. Esse daqui é um exemplo de um jacaré fossilizado, que também foi encontrado. Esse fóssil aqui também tem mais de 10 mil anos. Vamos ver aqui no mapa onde é que foi que o Peter Wilhelm Land morou em Minas Gerais. Sem o Peter Wilhelm, por assim dizer, a gente não teria essa rota do Peter Land aqui, porque ele percorreu várias grutas, vários locais para poder fazer essa descoberta arqueológica lá no século XIX. Então aqui a gente tem o mapa de Minas Gerais localizado no Brasil. E aqui está a cidade de Lagoa Santa, onde ele morou por muito tempo, fez as suas pesquisas. Está próximo de Belo Horizonte. Vamos agora falar sobre o homem de Lagoa Santa, que se trata dessa ossada aqui que vocês estão vendo. Essa ossada aqui está na sua cabeça, o crânio. Depois que foi descoberto, foi nomeada de o homem de Lagoa Santa, ou então como Apiúna. O crânio, então, foi descoberto em 1840 pelo Peter Land, na Gruta do Sumidouro, na cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, né? Onde que eu mostrei aqui para vocês, né? Lembrando, Lagoa Santa está nessa região aqui em Minas Gerais. Estima-se que esse ser humano aqui, que deixou essa ossada, né, ao falecer, ele viveu pelo menos há 11 mil anos atrás. Essa ossada aqui, então, foi descoberta pelo Peter Land, teve uma reconstituição feita a partir dos vestígios deixados por ela, do formato do nariz, como seriam esses dentes, né, como que seria, então, a musculatura facial desse ser humano. Foi feita essa reconstituição. Provavelmente a cor da pele dele se tratava de uma pele escura, o cabelo dele provavelmente se tratava, então, de um cabelo crespo, olha só. Aí você fala assim, nossa, é parecido com esses indígenas que nós tínhamos lá na época da chegada dos europeus? Então, provavelmente, esses seres humanos aqui
né, foram os ascendentes, os anteriores aos indígenas que nós conhecemos hoje em dia, e esses indígenas que foram conhecidos pelos europeus na chegada aqui do Brasil. Outra ossada que foi descoberta, se trata de um esqueleto feminino. Então, naquele lá vocês viram que era uma reconstituição masculina, né, de um esqueleto masculino. E nessa reconstituição que foi feita, viram que se tratava de uma mulher de aproximadamente 1,5 metro e que ela morreu com pouco mais de 20 anos de idade. Não se sabe ao certo a causa da morte dela. Provavelmente ela pode ter sofrido um acidente ou algo assim, porque pelos vestígios arqueológicos, via-se que os seres humanos eram enterrados em grutas naquele momento. Então, o grupo humano ao qual ela pertencia provavelmente não viu que ela morreu ou algo assim, porque ela estava do lado de fora de uma gruta, né? Ela estava próxima ao que seria uma floresta. Então, não se sabe ao certo a causa da morte dela. Essa ossada, que foi descoberta então, né, que é uma das ossadas mais antigas que eles falam aqui do Brasil, né, a Luzia. Inclusive, ela estava no Museu Nacional aqui que a gente tinha no Rio de Janeiro, que infelizmente depois do incêndio, né, que a gente teve aí alguns anos atrás, perdeu-se uma parte desses vestígios, né, que tinha nessa ossada, mas inclusive em meio aos escombros o pessoal depois localizou esse crânio da Luzia. E aí na reconstituição disseram que provavelmente ela tinha uma pele escura, com traços negroides, vocês podem ver pelo nariz, a boca, né? Então ela é uma mulher de traços negroides. E aí eles falam novamente, né? Esses primeiros seres humanos, então, provavelmente não tinham essas características que nós conhecemos nesses indígenas de hoje em dia, ou então nos indígenas que eram relatados aí na época da descoberta, ou na época da chegada, né? Descoberta não, que o Brasil já tinha sido descoberto pelos indígenas. Na época da chegada dos europeus até aqui, então, em 1500. Vamos falar agora dessa arte rupestre em Minas Gerais, que, aliás, ela é essencial para a gente ver vestígios e a forma como os seres humanos da antiguidade viam o mundo ao seu redor. Quando você estuda os sítios arqueológicos mineiros, sítios arqueológicos são locais onde que as pessoas pesquisam essas ossadas, esses fósseis, pegadas, vestígios de plantas que você tinha lá há mais de 10 mil anos atrás, né? Então, quando é montado naquele local um sítio arqueológico, ou seja, preserva-se onde que é descoberta aquela ossada, onde que é descoberta uma arte de pintura rupestre, e assim por diante. Os cientistas, então, descobriram muitas pinturas que foram feitas em um mesmo local, e olha que interessante, com épocas diferentes. Então, seres humanos que viveram, né, há 12, 13 mil anos atrás, depois 10 mil anos atrás, e assim por diante. Esses grupos humanos, então, foram fazendo várias pinturas, todos nos mesmos lugares. E essas pinturas são chamadas de pinturas rupestres. Vamos ver aqui, então, esse mapa da arqueologia dos sítios aqui que estão catalogados em Minas Gerais. São 1.698 sítios arqueológicos que nós temos aqui. No mapa mostra para vocês aqui, ó, nós temos próximo da cidade de Uberlândia alguns sítios arqueológicos, cidade de Uberaba, vejam, Belo Horizonte, Lagoa Santa, olha o tanto de sítio arqueológico que a gente tem próximo aqui à Lagoa Santa. Não é à toa que o Peter Wilhelm Land morou ali naquela região. Olha lá para cima, ó. Teófilo Otoni, Governador Valadares. Viram só? Nós temos bastante sítios arqueológicos aqui em Minas Gerais. E é até interessante da gente ir lá visitar esses sítios arqueológicos, temos muitos, inclusive... para quem aí às vezes mora perto da região central, em Minas Gerais, né, Triângulo Mineiro, façam disso turismo, vão lá visitar, valorizem a nossa história, a nossa cultura que nós temos no nosso estado. Falando aqui de Lagoa Santa, nós temos aqui, né, como a gente já tinha falado antes, o Homem de Lagoa Santa, olha as ossadas que foram descobertas. Isso é um sítio arqueológico, ó. Pains, que é o nome da cidade, é um importante sítio arqueológico aqui do estado. Então, vocês estão vendo essa região aqui também, ó, tem bastante sítio arqueológico. Vejam aqui mais outra ossada descoberta sobre esses seres humanos da antiguidade, né? Há milhares de anos atrás, esses grupos humanos viviam aqui e deixaram para a gente aí os seus vestígios a serem descobertos. A pintura rupestre, como eu tinha falado com vocês antes, se trata dessas pinturas que foram feitas por esses grupos humanos há milhares de anos atrás. Eles faziam nas paredes das grutas. Aí você fala assim, nossa, essa tinta durou muito. Sim, eles extraíam essa tinta dos minerais, né, plantas que eles tinham ao redor. Em geral, para essa tinta durar tanto, como vocês estão vendo aqui, né, extraída de minerais.
E aí ficavam lá nessas rochas representações do que eles viviam no seu dia a dia, cenas de caçada, enfim. Aqui, como vocês podem ver, se trata de uma cena de luta, né? Um deles aqui, ó, provavelmente perdeu nessa luta e morreu. Essa aqui é a Gruta do Maquiné. É uma gruta muito interessante. Ela foi descoberta, ela tem esse nome, Maquiné, porque em 1825 ela foi descoberta pelo Joaquim Maria Maquiné, que era o dono da fazenda lá na região onde estava essa gruta. E aí, em 1834, inclusive, o Peter Land vai lá, faz as pesquisas, né, e vê essa arte rupestre que estava registrada nessas grutas aí. Então, essa gruta do Maquiné, ela é muito bonita. Você entra nela, ela tem muitas, assim, muitas belezas. Logo na entrada dela, você já tem essa arte rupestre desses seres humanos que viviam há mais de 10 mil anos atrás. Esse daqui é um exemplo de pintura rupestre em pedra pintada, que é o nome da gruta, do local lá, né, onde que fica essa pintura rupestre. Como eu tinha falado antes, sempre fica na entrada da gruta. Né? Às vezes você tem, assim, alguma outra pintura, mais quando você caminha para o interior, mas normalmente essas pinturas rupestres, elas ficam logo nas entradas das grutas, o que mostram pelos vestígios arqueológicos que eles não viviam, né? Porque se eles enterravam os seres humanos dentro das grutas, faziam suas pinturas registrando lá cenas do seu dia a dia, então provavelmente eles não moravam lá naquele local. Eles só iam mesmo, faziam esse enterro e depois saíam de lá. Depois, ao longo dos milhares de anos, essas grutas foram tendo outros usos, mas até então, para certos grupos humanos que faziam esses registros, né, não era para uso de moradia, por exemplo. Olha outra pintura rupestre em pedra pintada. Como eu tinha falado, olha lá, uma cena do dia a dia que eles vivenciavam. Ó. Animais que eles viam ao seu entorno. Outro exemplo de pintura rupestre no Parque Nacional Serra do Peruaçu. Essa pintura rupestre é bem grande. Vou mostrar para vocês alguns trechos de cenas que nós temos nessa pintura rupestre. Ó, aqui. Aí vocês conseguem ver, né, um ritual de seres humanos que estão ali. Vocês estão vendo um pouco aí sobre esses animais que eles viam no dia a dia. Outra cena aqui para cima, de outros registros, ó, novamente animais com os quais eles viam, né, conviviam naquele momento. A gente consegue ver formas ondulantes. Olha lá. É bem interessante essa pintura rupestre, né? Eu agradeço pela presença nesse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Aí estão as referências. A gente se vê no próximo vídeo.